Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos falar hoje sobre o capítulo 13 do Evangelinho segundo o Espiritismo, de Laura Bergalo. O capítulo 13, intitulado Que a sua mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita, fala sobre uma espécie de humildade. Uma espécie de humildade quando a gente está falando de caridade. É uma espécie de humildade muito especial que a gente vai desenvolver nesse capítulo. Fazer o bem sem ostentação. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação. Tenham cuidado em não praticar as boas obras diante dos outros para serem vistas, pois do contrário, vocês não receberão recompensa de seu Pai que está nos céus. Assim, quando vocês derem uma esmola, não anunciem para todos, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade lhes digo, e eles já receberam a recompensa. Quando vocês derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e seu Pai, que vê o que se passa em segredo, lhes recompensará. Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4, diz assim: Tendo Jesus descido ao monte, uma grande multidão foi atrás dele. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Disse-lhe então Jesus: Não contes isso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Quem, ao fazer o bem, faz questão de que todo mundo saiba, só mostra que dá mais valor à vida presente do que à vida futura. Essa pessoa também dá menos valor a Deus, pois se fizesse o bem de forma oculta, teria reconhecimento dele, que é o que importa, segundo nos ensinam os Espíritos. A modéstia que devemos ter ao praticar o bem é bem definida pela frase não saber a mão esquerda o que dá a mão direita. O bem praticado silenciosamente representa caridade moral e caridade material, pois não exige agradecimentos públicos por parte da pessoa beneficiada, mantendo sua dignidade. A verdadeira caridade é sutil e não humilha quem recebe. Infortúnios ocultos. Muitas ações de caridade só acontecem quando ocorrem grandes calamidades ou desastres de grandes proporções que comovem a opinião pública. Mas há milhares de calamidades pessoais que passam sem serem percebidas, muitas vezes porque as vítimas sofrem sem se queixarem. A gente está acostumado a ver, que quando acontece alguma grande catástrofe, alguma intempérie natural, alguma que comove, que está na mídia, muitas pessoas se mobilizam para ajudar. Mas no dia a dia, individualmente, quantas pessoas não passam dificuldade? E é muito mais difícil a gente ver alguém de fato se dedicando a ajudar esses casos um pouco mais individuais, um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco menos midiáticos. Então, essas acabam sendo infelicidades ocultas, suportadas de maneira discreta, que não possuem um apelo público, mas que devem ser igualmente atendidas. E aí vamos falar aqui sobre o donativo da viúva,
que é uma historiazinha que está em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, que era um dispositivo inventado pelos judeus onde se lançavam moedas como esmola, e aí quanto maior a quantidade de esmolas lançado no gasofilácio, maior o barulho ele fazia, demonstrando às pessoas em volta o quanto estava sendo ofertado. Jesus estava sentado em frente a esse gasofilácio a observar o povo jogando ali o dinheiro e viu muitas pessoas ricas que lançavam moedas em abundância. Nisso chegou também uma pobre viúva que jogou somente 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade lhes digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes colocaram suas ofertas no gasofilácio. Isso porque todos os outros deram o que tem muito, enquanto ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então ela não fez muito barulho, ela não jogou muitas moedas, mas ela jogou todas as moedas que ela tinha. Então muitos alegam não poder fazer todo o bem que desejariam por não terem dinheiro ou recursos suficientes para isso. Dizem que gostariam de ser ricos para aplicar sua riqueza em ações de caridade. Esses desejos, entretanto, muitas vezes não são tão desinteressados assim. Na verdade, no fundo, muita gente quer ganhar mais para aproveitar dessa riqueza pessoalmente antes de direcionar recursos para fins caritativos. Essa não é, contudo, a verdadeira caridade, pois a verdadeira caridade só existe quando o homem pensa nos outros antes de pensar a si mesmo. Cada um deve fazer a caridade com os recursos que possui e que conquista através do seu próprio esforço e do trabalho, mesmo que pareça pouco. E não é só com dinheiro que se pode exercer a caridade, mas também com trabalho voluntário, doação de tempo, diminuição de horas de repouso em benefício dos semelhantes e diversas outras formas. Uma outra história está em Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15, com o título Convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição. E disse também àquele que o convidara: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos, que forem ricos, para que depois não o convidem por sua vez e assim retribuam o que receberam de você. Quando você der uma festa, convide para ela os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e você será feliz por eles não terem como lhe retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que estavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Jesus falava usando linguagem figurada e tinha que exemplificar com imagens fortes para produzir efeito nas pessoas de sua época. É claro que não seria lógico Jesus aconselhar que seus discípulos deixassem amigos e parentes de fora em um banquete, convidando para ele somente os mendigos. Na verdade, o significado da mensagem de Jesus era aconselhar a que se fizesse o bem pelo prazer de fazê-lo, e não buscando uma retribuição. Por isso, o conselho para convidar os pobres, uma vez que eles não poderiam mesmo retribuir. Sabemos que muitos só convidam para as suas festas aqueles em quem têm interesse e que podem retribuir. E se esquecem muitas vezes até mesmo de parentes menos afortunados que podem ser alvo de caridade de forma discreta e desinteressada. Bom, nesse capítulo, pessoal, os espíritos ensinam muitos pontos aqui. Eles ensinam que 1. Se todos seguissem as máximas de fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem e de nos amarmos uns aos outros, todos no mundo seriam felizes, não haveria pobreza e os pobres teriam um alimento que sobra na mesa de muitos ricos. 2.
Não devemos tratar mal a nenhum infeliz, pois poderemos estar assim tratando a um irmão, pai ou mesmo um amigo de outras vidas, o que nos trará muita aflição quando reconhecermos essa pessoa no mundo espiritual. 3. Devemos também praticar a caridade moral, que não custa materialmente nada a quem pratica, mas que é a mais difícil de ser exercida. E que a caridade moral significa nos suportarmos uns aos outros, nos ampararmos uns aos outros, nos apoiarmos uns aos outros. 4. Há diversas maneiras de se fazer a caridade, como, por exemplo, por pensamentos, por palavras, por ações, que orando por necessitados, dando conselho aos que precisam e agindo em benefício de carentes, a caridade está sendo feita. Quantas vezes até apenas escutando alguém, dando um bom dia, um sorriso, nós já não estamos melhorando o dia dessa pessoa, né? 5. Devemos procurar no exercício da caridade a paz do coração e o contentamento do espírito, um verdadeiro remédio para as aflições que sentimos. 6. Existe um grande volume de bem a fazer, que nos espera e que poderá nos trazer muitas alegrias quando estivermos desencarnados no plano espiritual. 7. Devemos amarmos uns aos outros e abandonar o egoísmo, pois assim também teremos grandes alegrias. 8. Não devemos desprezar os ensinamentos de Jesus e que nossos males vêm de nossa recusa em seguir esses ensinamentos. 9. A caridade é a virtude mais importante de todas. 10. Não devemos confundir caridade com esmola, que a esmola é útil, porém humilhante para ambos, para o que dá e para o que o recebe. Caridade vai muito além da esmola. 11. Os espíritas podem ser caridosos com os que não pensam de maneira igual, convidando-os para as reuniões sem os chocar ou sem impor convicções, sempre de forma amigável. 12. A piedade é a virtude que mais nos aproxima do mundo espiritual, que doma em todos nós o egoísmo e o orgulho que nos predispõe à beneficência, ao amor ao próximo e à caridade. 13. Devemos sempre ajudar os fracos, embora não haja certeza do agradecimento. Não precisamos do agradecimento, não devemos ajudar o próximo esperando algum tipo de recompensa ou algum tipo de gratidão. 14. Deus permite que a ingratidão exista como resposta a uma boa ação para experimentar nossa capacidade de continuarmos, assim mesmo, a praticar o bem. Quantas vezes nós mesmos não somos ingratos perante toda a bondade e toda a grande caridade e misericórdia para que Deus tem conosco? Quantas vezes não somos filhos ingratos e Ele continua assim mesmo, acreditando em nós, acreditando no nosso potencial, não é verdade? 15. O espírito ingrato, ao desencarnar, entenderá o erro de seu comportamento e desejará consertar isso, nem que seja em outra existência. E que dessa forma, quem fez a caridade terá contribuído para o adiantamento moral do ingrato e para o próprio, pois mesmo sem recompensa terá feito boas ações. 16. A caridade praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido não tem o mesmo valor. O espírito de seita, partido ou qualquer outro tipo de divisão entre os homens é que precisa ser extinto, pois o cristão verdadeiro vê em todos os homens seus irmãos, independentemente de crença, opinião ou seja lá o que for. Claro que isso não tira o mérito da caridade para os seus semelhantes, mas quando nós conseguimos ser caridosos com aquele que pensa diferente, com aquele que tem uma crença diferente,
com aquele que diverge da gente, a nossa caridade ela vai para um nível além, né? Ela vai para um nível mais avançado, vamos dizer assim. E, por fim, 17. Tendo Jesus recomendado que amássemos os nossos inimigos, pior ainda seria caso não beneficiássemos com a caridade uma pessoa que pensa diferentemente de nós ou que professe uma crença distinta da nossa. Pessoal, esse capítulo foi riquíssimo. Muitas e muitas reflexões, muitas e muitas ideias importantíssimas para nós levarmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para incorporarmos na nossa personalidade e para seguirmos adiante com um pouquinho mais da luz do Evangelho, praticando, exemplificando, vivendo e sentindo. Um abraço e até a próxima.